Olá, meus queridos alunos. A saudade é enorme, mas basta a gente ter fé que essa situação vai passar e logo estaremos voltando à nossa vida normal. Mas temos que fazer a nossa parte, e isso significa ficar em casa. Nós, os professores, fazendo de tudo para levar o ensino até aí na sua casa. E a parte de vocês é absorver esse ensino e estudar, porque os seus sonhos estão além dessa pandemia e vocês têm que conquistá-los. Para concluir essa saudação inicial, esta seria a hora da chamada. É uma das melhores partes da aula, porque é o momento em que eu olho um por um de vocês. Vocês pensam que é só vocês que estão me vendo agora? De jeito nenhum. O rosto de vocês está aqui na minha mente e no meu coração. Para começar a nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês, para melhor acompanhar o andamento da aula. A primeira coisa que nós vamos ver hoje é o surgimento da filosofia, que aconteceu na Grécia, né? Onde é que vocês vão ver isso? Vocês vão abrir o livro na página 167 e é o capítulo 3. Não sei se vocês estão percebendo, está um pouco atrasado, mas isso aconteceu devido a, além da nossa aula ser somente uma por semana, ainda aconteceu esse afastamento. Então, vamos lá. A filosofia nasceu do mito. A gente já estudou isso, né, nas aulas anteriores. O que seria o mito? O mito seria uma narrativa extraordinária, uma narrativa imaginária do que estava acontecendo nos povos antigos, para eles. É um eterno espantar-se diante do mundo. Então, o espanto é importante tanto para a filosofia quanto para o mito. Então, o que seria esse espanto? O que seria esse espantar diante do mundo? Para o mito, o espanto é uma intuição de uma explicação marcada pela beleza da narrativa. Para a filosofia, o espanto procura por razões fundamentais do ser, auxiliada por instrumentos da lógica. Ou seja, o espanto seria o quê? O espanto seria a imaginação de uma beleza narrativa. Já a filosofia, para a filosofia, o espanto seria o quê? Procurar razões fundamentais. Baseado em quê? Na lógica. Tudo isso aconteceu na Grécia, o nascimento da filosofia. Mas para a filosofia ter nascido nesse país, o que acontece? Existiram fatores que levaram a esse nascimento. O primeiro fator que levou o nascimento da filosofia foi a invenção da escrita. A gente sabe que a escrita foi que deu o início à história. A partir do momento que a escrita surgiu, a história também surgiu junto. Além disso, além desse fator, existe o surgimento das leis escritas, lá nesses países, nas grandes civilizações, nas primeiras grandes civilizações. Qual a importância do surgimento das leis escritas? É porque as leis antes, o que acontecia? Era de acordo com a conveniência dos juízes, das pessoas que julgavam o delito de cada pessoa. E a partir do momento que as leis passaram a ser escritas, melhorou a situação das pessoas que viviam naquela época. Além do surgimento, da invenção da escrita e do surgimento das leis escritas, veio o quê? O nascimento da polis. O que seria a polis? A polis é uma cidade-estado grega, ou seja, uma cidade. Começaram em comunidades, as comunidades foram crescendo, até surgir a cidade. Com o surgimento da vida urbana, o que acontece? Havia uma maior organização. Uma organização social e política em que os cidadãos se dirigiam os destinos das cidades. Dentro dessa cidade existia um lugar central, onde os gregos se reuniam para discutir os problemas que surgiam na sua comunidade. Então, lá não tinha uma eleição de uma pessoa para resolver. As pessoas mais importantes, que eram os cidadãos gregos, eles se reuniam numa praça e discutiam os problemas. O nome dessa praça chamava-se Ágora, como vocês estão observando aí na ilustração. Era uma praça pública,
das cidades gregas, parte essencial da polis, sendo ponto convergente de inúmeras atividades sociais, religiosas e culturais. Sua função dominante, porém, era política e o lugar democrático por excelência. Por quê? Porque lá é que eles discutiam os seus problemas. A filosofia e a democracia grega. O que tem a ver essas duas? Porque, como eu falei agora há pouco, o que acontece? Eles não tinham não elegiam alguém para resolver os problemas da cidade. A democracia era direta, em que não eram escolhidos representantes, e o hábito de discussão pública estimulava o pensamento racional e argumentativo. Logo, o desenvolvimento do processo filosófico. Porque o que seria o processo filosófico? Não é o uso racional e argumentativo de tudo que a gente pensa, que a gente fala, de que a gente vê? Então, é por isso que a filosofia tem a ver com a democracia grega. Agora nós vamos ver o surgimento dos primeiros filósofos. Quem foram os primeiros filósofos? Os primeiros filósofos buscavam explicações em torno da natureza e um fundamento capaz de explicar a constituição do universo. Porque antes disso, o que acontecia? O mito. Alguém inventava uma história para explicar uma situação que estava acontecendo. Com o surgimento dos filósofos, os filósofos começaram a buscar algo que fosse mais consistente, que não fosse somente uma narrativa, algo imaginário. O que seria isso? O cosmo, que seria o universo, e a logia, que é o estudo racional. Ou seja, eles se baseavam na cosmologia, estudo racional do universo. A filosofia pré-socrática e o pensamento sofista. O que seria filosofia pré-socrática? É porque a filosofia é dividida em 3 partes. A divisão da filosofia tomando como referência a atuação intelectual, política e social de Sócrates. Por que Sócrates era tão importante para receber, para a divisão da filosofia ser baseada no nome dele? Isso se deve ao fato de que os primeiros filósofos, eles se preocupavam com o estudo da natureza, do universo. Eles estavam buscando a origem de tudo dentro da natureza. Sócrates foi um divisor de águas. Sócrates se preocupava com o ser humano, com o agir, com como o ser humano deve ser inserido dentro da comunidade, inserido como ele achar a si mesmo. Então, essa filosofia é dividida em 3 partes. É o período pré-socrático, preocupação com a natureza e o cosmo, com base na razão e abandono das explicações míticas. O período socrático, que foi o período também conhecido como período clássico, que ele desenvolveu a filosofia dele. E o período pós-socrático, ou também conhecido como período helenístico. Quem eram e como pensavam os pré-socráticos? Eles são considerados os precursores da filosofia, os que deram início, os que começaram. Eles recorrem a explicações lógicas e fundamentam-se na observação da realidade. Eles eram monistas. Significa o que isso? Monista. Buscavam uma causa única, um princípio capaz de explicar como o universo havia sido gerado. Buscava a essência, o princípio das coisas. E esse princípio das coisas era chamado arqué. Vocês estão entendendo? Então vamos prosseguir. Afinal, o que é arqué? Como já foi dito, seria o quê? Um princípio que deveria estar presente em todos os momentos da existência de todas as coisas no início, no desenvolvimento e no fim de tudo. Assim fizeram os filósofos, os pré-socráticos, os primeiros filósofos. Procuravam arqué, aquele princípio que deu origem a tudo. Primeiro ser humano conhecido como filósofo chama-se Tales de Mileto. Tales de Mileto porque Mileto é a cidade de origem dele. Ele era monista. Como a gente já falou, monista era aquele que acreditava que a arqué era apenas um elemento, que buscava na natureza o princípio de todas as coisas. Para ele, Tales, a arqué era a água. Dando continuidade, a gente vai ver Heráclito de Éfeso. Para Heráclito, o princípio explicativo da origem do universo era o fogo. As chamas representavam um movimento constante.
Para Heráclito, tudo fluía. Nada fica como é. Coisa alguma é estável. É dele a célebre frase: ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontram as mesmas águas e o próprio ser já se modificou. O que é que isso significa? Que, como ele afirmou, a vida é um eterno movimento. Nós temos um cantor bem contemporâneo chamado Lulu Santos, que fez uma música chamada Como uma Onda, que remete o sentido da frase de Heráclito. Certo? Depois vocês pesquisem e vejam a letra dessa música, que vocês vão, e façam uma comparação para vocês verem. Era isso que Heráclito acreditava. Pitágoras de Samos. Pitágoras de Samos, também, Samos era a cidade de origem dele, acreditava que Arqué eram os números. Ele nasceu na ilha de Samos, na costa jônica, não muito distante de Mileto. Sofreu perseguição política por causa de suas ideias, sendo obrigado a deixar sua terra natal e instalou-se em Crotona. Mas o mais importante é que, além de ser um filósofo, ele foi um excelente e exímio matemático. Parmênides de Eleia. Parmênides de Eleia era o contrário de Heráclito. Heráclito afirmava o quê? Não sei se vocês lembram. Ele acreditava que tudo fluía, tudo era movimento. Para Parmênides, o ser é e o não ser não é. E tudo que é, não pode não ser. Parmênides defendia, portanto, a existência de uma realidade única e imutável. Ou seja, o movimento para ele não existia. Esses que acabei de relatar foram os principais pré-socráticos. Agora, nós vamos ver outros pré-socráticos, só que eles tinham uma outra linha de raciocínio, uma outra forma de trabalhar, que eram os sofistas. Quem eram os sofistas? Né? Então, vamos analisar essas questões que vocês esses questionamentos que vocês estão vendo aí. Sábio é aquele que prova ou aquele que convence? O que é que você acha? E na política, na democracia, o que seria deles sem os discursos? E as pessoas? Elas valem pelo que realmente são ou por aquilo que fazem os outros pensarem delas? Se você parar para pensar, essas questões levam o quê? A uma reflexão. Não é mesmo? Então vamos continuar. O que os sofistas faziam? Eles ensinavam a retórica. O que seria a retórica? É a arte do bem falar. E aí, dentro dessa arte do bem falar, eles usavam a oratória. O que seria a oratória? Era argumento por meio de persuasão. É por isso que os sofistas, eles tinham uma outra linha. Eles eram criticados por Sócrates, Platão e Aristóteles, que eram filósofos renomados da época. Eles eram criticados por quê? Porque eles ensinavam as pessoas a falar, bem falar, realmente. Mas eles ensinavam as pessoas a não medir as palavras. Eles queriam que essas pessoas conseguissem os seus objetivos através da palavra. Não importa se eles estivessem usando a verdade ou não. Que é exatamente por isso que aquela pergunta inicial que vocês viram agora. As pessoas inventam coisas sobre si mesmas para mostrar para os outros quem elas são. Muitas pessoas fazem isso. Os políticos no palanque, o que eles fazem? Eles mostram para os cidadãos, muitos políticos mostram para os cidadãos o que eles não vão fazer. Mas eles convencem as pessoas que vão fazer, e as pessoas acreditam. E era isso que os sofistas ensinavam. Eles ensinavam às pessoas o quê? A arte do bem falar. Não importa se você está sendo enganado ou não. Além disso, eles cobravam por suas aulas. Achavam que o conhecimento não era para ser vendido. Né? Por isso que Sócrates, Platão e Aristóteles criticavam. Porque já que eles achavam que o conhecimento não era para ser vendido, então eles criticavam. Só que tinha um detalhe. Os sofistas, eles não eram tão ricos quanto Aristóteles e Platão. Né? Eles tinham uma forma de ganhar, eles tinham meios para viver, os sofistas não. Então, a gente precisa ver a vida deles e a forma como eles desenvolveram, porque os sofistas, gente, eles deixaram um legado.
Então, os sofistas eram criticados exatamente por isso, porque eles ensinavam as pessoas a falar e a pensar. Não importa se aquilo era certo ou errado, a forma que ele estava pensando. Mas isso deu vazão e deu um lugar para que as pessoas também emitissem suas opiniões. E isso foi o quê? Uma herança para que a democracia se espalhasse pelo mundo. Ou seja, os sofistas colaboraram para o surgimento da democracia. Certo? E a outra forma e última que os Sócrates, Platão e Aristóteles criticavam os sofistas é porque eles não pregavam a verdade absoluta. Ou seja, eu te ensino a falar. Eu não sei como é que você vai usar essa fala. Se você vai usar para o bem, você vai para o mal. Eu estou ensinando você a falar. Isso é o que importa. Aqui vocês estão vendo um exemplo da diferença entre os filósofos e os sofistas. O que é que os filósofos diziam? As coisas só podem ser ou verdadeiras ou falsas. Eles buscavam verdades absolutas. Já os sofistas diziam assim, eles buscavam vários pontos de vista. Não era só preto ou branco, verdadeiro ou falso. E um dos mais importantes sofistas que a gente conhece, chamava Protágoras, ele disse, o homem é a medida de todas as coisas. Para não esquecer, revisando, quem eram os sofistas? Eram professores viajantes que, por determinado preço, vendiam ensinamentos práticos de filosofia. Também conhecido por aqueles que se dedicavam a instruir e educar os cidadãos atenienses, interessados em participar da vida da cidade-estado. E agora? Agora, meus amores, vocês vão rever as aulas, a aula que eu terminei de expor para vocês. Se surgir alguma dúvida, o que você vai fazer? Você vai perguntar. Vai perguntar para mim no aplicativo, pelo Zap, por e-mail. Ou seja, e-mails para vocês tirarem dúvidas, nós temos muito. Depois que você fizer isso, você vai responder os exercícios conceituais e contextualizados do capítulo 3 e 4. E vai mandar para mim por e-mail, que eu vou postar para vocês no grupo. Obrigada, gente, pela participação de todos.